Bom dia. Pessoal, bom dia. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar aí, tá bom? Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Vou esperar só completar aqui um minutinho, nós vamos começar, tá? Ok. Bom, então, gente, eu vou retomar de onde nós paramos. Vou jogar vocês para de cá. Bom dia, professor. Bom dia, Maria Eduardo, beleza? Bom, é o seguinte, então, até na última aula nós falamos sobre quer dizer, o processo de repressão do terrorismo de Estado que foi implantado pelos militares e o período chamado de milagre econômico, onde houve grandes investimentos estatais no Brasil, e esses investimentos naturalmente levaram ao desenvolvimento significativo da ordem de até 14% no final de 1974, 75, enfim. E que, ao contrário desse, né, assim, embora houvesse esse desenvolvimento significativo do ponto de vista econômico, também houve uma política de concentração de renda muito, muito, muito grande. É o que levou a uma situação de acentuação do abismo social brasileiro, com a concentração de renda em um grupo muito pequeno da população brasileira. Né? Eu até mostrei a vocês um gráfico lá demonstrando que 1% da população brasileira detinha, na década de 1970, 20% do PIB. O PIB cresceu, mas cresceu para quem? Né? E, ao contrário, houve um achatamento, um arroxo salarial muito grande, deixando com que a população, o povo, né, o trabalhador, ficasse cada vez mais pobre, o que acentuou, naturalmente, as desigualdades sociais e o abismo social brasileiro, levando o Brasil a ser ainda é hoje, um dos países com a pior distribuição de renda do mundo. Né? E isso por políticas econômicas, né, que foram implantadas pelos militares, que só pretendiam garantir os interesses norte-americanos, né, e os interesses do empresariado brasileiro, da burguesia brasileira. Bom, então, na década de 1970, quer dizer, então esse período até 75, 76, então, nós médios 70, 75, mais ou menos, é o período de um grande crescimento econômico. A partir de 75, então, você começa um período de queda
no PIB brasileiro, né? E esse período de queda no PIB brasileiro, ele vai coincidir com o processo de abertura política. O que nós chamamos de abertura política? O processo de abertura política, quer dizer, os militares, então, eles implantaram uma ditadura essa, né, autocrática, assim, em que eles governaram ditatoriamente, obviamente, e o regime era muito fechado, né? O regime estava muito fechado neles. Então, o processo de abertura, que será lento, muito lento, né, durou uns 10 anos, esse processo de abertura, então, é um momento em que os militares começam a afrouxar obviamente, por meio houve uma resistência significativa, lutas populares, etc., mas os militares começam a afrouxar para a abertura do sistema político, naturalmente, para o fim dessa ditadura. Então, eita, fiz coisa errada aqui. Opa, fiz coisa errada de novo. Aqui, ó. Bom, a chegada de Ernesto Geisel à presidência, o Geisel foi, né, eleito pelo Congresso substituindo Médici. O Geisel era um militar, um general que não era da linha dura, ele era de um grupo mais intelectualizado entre os militares, da chamada Sorbonne, né, desse grupo mais intelectualizado, etc., menos repressor, embora esse governo Geisel também foi muito repressor, quer dizer, a estrutura de terrorismo, estrutura de tortura, de abuso aos direitos humanos, foi mantido, né? Mas o Geisel, especificamente, ele não era desse grupo mais radical, desse grupo entre os militares, né? Do grupo mais violento. Ele era menos violento. Isso não quer dizer que ele não era violento, não, tá? Então, a chegada de Geisel à presidência de 74 marcou o início da mudança do país, né? Após 2 governos ligados à linha dura, o então novo presidente era vinculado à intelectualidade do exército. Geisel trouxe de volta à cena política o general Goberido Couto e Silva, que defendia o afastamento gradual, olha aqui, ó, Goberido Couto e Silva, lembrando que o general Goberido Couto e Silva foi aquele que criou, né, a ideologia de segurança militar, de segurança nacional, né, e defendia então o afastamento gradual, ou seja, aos poucos, dos militares do governo, sem que eles perdessem a capacidade de interferência nas principais questões estratégicas do país. Ou seja, o que eles vão chamar de uma abertura lenta, gradual e segura. Né? Por quê? Eles não queriam perder, né, promover uma ruptura de uma hora para outra, de forma que eles perdessem o controle sobre as questões políticas no Brasil. E nunca perderam, na realidade. Eles se afastaram depois com a reabertura de 85, né? Mas eles estão aí agora, né? Eles estão governando novamente. E o pior é que quem governa, né, quer dizer, o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, depois da abertura política, sofreram uma transformação significativa na formação como chama, dos oficiais e tudo, né? E esse grupo de militares que hoje governa o Brasil é esse grupo saudoso da ditadura. Então, é a pior espécie dos militares, né? Desses saudosistas, inclusive alguns que estiveram, né? Aquela coisa monstruosa lá que o general Heleno, né? Que participaram, que estiveram ali durante a ditadura, fizeram, enfim, né? Estão de volta ao governo. Estão de volta com a mesma mentalidade dos militares da década de 70, né? De repressão, de perseguição, de um governo neoliberal, de concentração de renda, de defesa dos interesses corporativos, bancários, do empresariado. Então, é o mesmo grupo, o pior de todos que está no governo, né? Então, o Geisel, ele é menos pior, vamos dizer assim, né? Um grupo, né? Ele é pertencente a um grupo mais intelectualizado, né? Mais culto e menos duro, menos repressor do que os anteriores, do que o Costa e Silva e o Médici. Então, nas eleições parlamentares de 74, lembrando a vocês que eleições parlamentares é o que compõe o parlamento, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado. Ficou evidente o anseio de alguns setores da sociedade brasileira por reformas e mudanças. O MPB, partido da oposição, lembrando que o MDB, perdão, é o partido da oposição consentida, ou seja, a posição que eles deixaram existir, conseguiu vitórias importantes sobretudo nos estados do Sudeste. Com receio de ver um novo triunfo do MDB e uma crise entre o Executivo e o Congresso Nacional, o governo criou em 76 a Lei Falcão. Não pode esquecer dessa Lei Falcão. A Lei Falcão
proibiu o pronunciamento de candidatos, o uso de imagem ou músicas na campanha eleitoral veiculados pelo rádio e pela televisão a partir das eleições municipais daquele ano. Ou seja, nas campanhas políticas, os candidatos não poderiam aparecer, não poderiam colocar música, não poderiam fazer nenhum tipo de arte, né? Era só assim, a plataforma era o seguinte, colocava o nome do sujeito, ficava passando na televisão o fulano, candidato do MDB, não sei o quê, tudo escrito, não podia aparecer ele, não podia falar nada. Para quê? O objetivo deles, obviamente, nessa situação, era evitar um crescimento do MDB, era evitar um crescimento, tipo assim, que o MDB, né, ganhasse, né, eleições também municipais. Então, eles criaram um mecanismo, que foi a Lei Falcão, para evitar a propaganda, né, evitar a campanha, uma campanha política mais eficiente a partir de 76. Né? Em 77, um ano depois, também com o objetivo de evitar a vitória da oposição, do MDB, o governo lançou o pacote de abril. Não pode esquecer o que foi o pacote de abril. Em 1977, um ano depois da Lei Falcão. Entre outras medidas, por meio do pacote, estabeleceram eleições, olha aqui, ó, eleições indiretas para um terço dos senadores. Um terço dos senadores, então, seriam eleitos indiretamente. E esses senadores eleitos indiretamente, um terço do Senado, né, seriam conhecidos como senadores biônicos. Por quê? De maneira, assim, objetiva, quem vai, né, eleger esses senadores, né, esse um terço, não será o povo, será as próprias Forças Armadas, né? Todos eles sairá de dentro da arena, né? Ou seja, de gente do próprio partido, do partido do governo. Então ampliou-se o mandato presidencial para 5 anos, era de 4 anos, de 5 para 6 anos, era de 5 anos, passou para 6 anos. No ano seguinte, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que revogava o AI-5. Então, em 78, quer dizer, o AI-5 vai durar 11 anos, porque mas não é 11 anos não, porque ele foi editado no final de 68. Então, no final de 78, 10 anos depois, ele vai ser revogado. Isso, dá 10 anos mais ou menos de vigor do AI-5, que foi aquele pior dos atos institucionais. Em janeiro de 79, dá 10 anos. Em janeiro de 79, essa medida que revoga o AI-5, ela entra em vigor. Então, as cassações, né, as liberdades individuais foram restabelecidas, pelo menos legalmente, elas foram restabelecidas, enfim. Então, você teve uma possibilidade, a partir de 79, a partir de janeiro de 79, de maior abertura e possibilidade de comunicação por meio do povo, né, das massas populares. Bom, em outubro de 75, o Brasil recebeu notícia da morte do jornalista Vladimir Herzog numa cela do DOI-CODE. Segundo a versão oficial, Herzog havia se suicidado. Na percepção geral, porém, ele teria morrido sob tortura. Vou até colocar a foto dele aqui para vocês verem que legal, como é que a pessoa suicida desse jeito. Herzog. A foto que os militares divulgaram foi essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Esse aqui é o Vladimir Herzog. O Herzog ele era jornalista, se não me engano, ele era diretor-geral de redação da TV Cultura de São Paulo. Ele foi preso um dia e desapareceram com ele. Aí, como eles desapareceram, ele era judeu. Como desapareceram com ele, divulgaram essa foto aqui, ó, do lado direito, olha aqui, ó. Essa foto aqui. Falou assim, olha, ele suicidou. Agora, veja, como é que a pessoa suicida desse jeito aqui? Ele está preso aqui por uma corda na janela, mas com os joelhos praticamente encostados no chão. Quer dizer, é muito difícil suicidar assim. Né? Eles não tiveram nem o cuidado, o apuro de fazer de forjar um suicídio mais convincente. Né? Aquilo ali foi extremamente escandaloso. Então, forjaram esse suicídio, né? E, obviamente, ele morreu por conta da tortura. A notícia gerou muita indignação pela primeira vez. Não, indignação. Pela primeira vez, os brasileiros tinham a visão clara do que acontecia nos porões da ditadura. Sim.
Então, eles, tipo assim, eles fingiram que ele se suicidou, sumiram com ele e ele morreu torturado pelos... Exatamente, exatamente. Eles prenderam ele, torturaram ele até a morte. Como ele era uma pessoa pública, assim, a família ficou louca, ele era da televisão e não sei o quê. Aí divulgaram essa foto que eu mostrei aqui para vocês, né? Do jornal, os jornais divulgaram essa foto aqui, ó. E o exército falando, não, ele suicidou lá na prisão, entendeu? Como que ele suicida, entendeu? É um negócio. Podia ter pendurado ele num, sei lá, né, num negócio mais alto. Não, fizeram esse negócio aí. Verdade. E o povo não é tão idiota. O povo é muito burro, na realidade. Mas isso aqui é muito escandaloso, né? Como é que você acredita em uma coisa? Apesar de que o povo hoje acredita em Bolsonaro, então acreditar nisso aqui é muito fácil. Amei. Né? Então veja, um ato ecumênico, o ato ecumênico é de religião, né? Quando é ecumênico é porque são várias religiões juntas. Realizado em sua homenagem na Catedral da Sé, em São Paulo, reuniu cerca de 8.000 pessoas, que além de lastimar a morte do jornalista, protestaram abertamente contra o regime ditatorial. Esse ato, né, essa missa que aconteceu lá na Catedral da Sé, que é esse prédio aí, né, lá no centro de São Paulo, ele, tipo assim, foi, quem celebrou foi, se não me engano, foi o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, genial, um homem fantástico e tudo, e aquele moço que ele era uma liderança, um rabino judaico, né, ele é judeu, que eu esqueci o nome dele agora, que é um cara que tem um cabelinho lisinho assim, hoje ele tá bem velho. Quer dizer, é uma união da Igreja Católica com o judeu, que é uma coisa. Né, o Herzog era judeu, né, que foi uma coisa interessantíssima. E olha que não coube todo mundo dentro da igreja, e ficou uma turma enorme fora da igreja protestando contra essa situação. Quer dizer, a ditadura tornou-se absolutamente escancarada, assim, né? Os abusos tornaram-se completamente escancarados. Agora já não estão com medo de nada, não estão preocupados com nada. Mata e pronto, acabou. Episódio semelhante aconteceu em 76, quando se divulgou a notícia da morte do operário Manuel Fiel Filho. Da mesma forma que ocorreram na morte de Herzog, as investigações oficiais não identificaram os culpados. Nunca identificaram o culpado por nada, né? Eles matavam e ficavam por isso mesmo. Igual o presidente aí fazendo odes ao general Brilhante Ustra, né? Foi um dos piores torturadores da ditadura, né? Piores. Ele era um homem extremamente cruel, um homem mau, do mal, entendeu? Estuprava mulheres, colocava rato em vagina. Um homem horrível. E o seu presidente é um herói para o seu presidente. Mas enfim, né? Então, fica impune. Né? Não, é isso mesmo. Vamos matar e nós vamos matar e pronto, acabou. É isso. Né? Então, anistia para quem? Veja, a anistia é um mecanismo jurídico de perdão do Estado. Né? A anistia é um perdão que o Estado oferece para as pessoas. Então, por exemplo, eu já fui anistilado várias vezes. Você faz uma greve, né? E a greve é considerada ilegal por algum motivo, o Estado pode anistiar você. Né? Não, nós perdoamos. Anistia é isso. Em 79, portanto, né, o Figueiredo, né, João Batista Figueiredo, sucedeu o Geisel, o presidente Geisel. Na posse, o regime já estava publicamente o regime já falava publicamente realizar uma abertura política lenta e gradual, como falei com vocês. Né? Em 28 de agosto, Figueiredo promulgou a lei da anistia, por meio da qual foram perdoados simultaneamente os que faziam oposição à ditadura e os que haviam agido na defesa do regime militar, até mesmo os torturadores. O único país da América Latina que sofreu a ditadura, né, que passou por um processo de ditadura e todos os horrores de ditadura, que anistiou todos, foi o Brasil. Todos os outros países puniram os torturadores, puniram os assassinos. Nós não. Nós perdoamos eles. Nós não. Os militares perdoaram eles. Eles estão aí, ó. Estão tudo aí. Inclusive, hoje eles estão governando, né? Estão tudo governando, inclusive, os mesmos. Todos aí no governo, né? Então, a lei da anistia brasileira é uma coisa mais absurda do mundo, porque ela anistiou todo mundo. Ok, os presos políticos foram expulsos, os intelectuais foram expulsos do Brasil, é, artistas, né? O Caetano foi preso, ficou alguns meses preso, depois ele teve que se exilar na Inglaterra, né? Ele foi para Londres e tudo. Eles começam a voltar
né, o Betinho, né, um grande sociólogo importantíssimo, começam a voltar e tudo. Anistiou esse povo, que lutou contra os horrores da ditadura, mas anistiou os torturadores e os assassinos também. Quer dizer, o governo, gente, não é o povo que está fazendo isso, não é. É o próprio. Os militares estão se perdoando legalmente, com a lei da anistia de 79, eles estão colocando o seguinte: olha, fizemos o que fizemos, torturamos, perseguimos, matamos, expulsamos o Brasil, e legalmente eu estou criando uma lei para que a lei não nos atinja, ou seja, para que nós ficarmos impunes. É isso que aconteceu no Brasil, né? Então, com a anistia, os exilados políticos começaram a voltar, como eu falei com vocês, e os presos políticos foram libertados. Ainda hoje, há intensas discussões sobre o fato de a lei da anistia ter perdoado os crimes da tortura e assassinato praticados por agentes do Estado. Vários movimentos de defesa dos direitos humanos argumentam que a tese da anistia contribuiu para disseminar a cultura do esquecimento, aqui ó, isso mesmo, disseminar a cultura do esquecimento e da impunidade, e de reivindicar a punição dos que praticaram a tortura, né? Impunidade, esquecimento. Ah, vamos largar esse negócio para lá. Gente, nós largamos tanto essa história para lá que estão aí de novo. Eles estão aí de novo. Né? Se você pensar, por exemplo, lá no Chile, né, quando a ditadura chilena acabou na década de 90, foi até maior do que a brasileira, não foi maior, foi mais ou menos ao mesmo tempo, porque a chilena começa na década de 70. Né? Os torturadores estão presos. Né? Aqueles que foram identificados como torturadores, como assassinos, estão presos hoje. E o general Pinochet, que deu o golpe, entendeu? Que governou o Chile com mãos de ferro, assassino, foi condenado à pena capital. Ele foi condenado à morte. Primeiro prisão perpétua, depois à morte. Mas antes de ser executado, ele morreu na prisão. Aqui não, nós perdoamos todo mundo. E aí, o que foi feito disso? Né? Vamos esquecer, colocar essa história debaixo do tapete. Vou colocar isso debaixo do tapete, entendeu? Acabou, bobagem. Isso que foi feito no Brasil. Né? E aí, né, nós temos lá, quer dizer, um presidente hoje que fala no Congresso, né, faz um... Gente, isso é crime. Ele faz uma ode, ele fala assim, eu vou votar por um impeachment, né, em homenagem ao brilhante Ustra, que foi o torturador de Dilma Rousseff. Entendeu? Olha o que é o nível de desumanização de uma nação. Entendeu? Desumanização. Eu vou fazer uma homenagem a um torturador, a um assassino, a um estuprador. Entendeu? Enfim, né? É isso que virou o nosso país. É isso que nós viramos. Eu não sou a favor. É isso que nós estamos nos transformando, né? Esse embrutecimento horroroso. Ele se baseia, então, no fato de que o Brasil é signatário de documentos internacionais que classificam a tortura não como crime político, mas como crime de lesa humanidade, que é imprescritível. Né? Isso é acordo da ONU. Né? Crime de tortura é imprescritível. Em qualquer momento, você foi torturador e provou, e é facílimo provar isso, né? Não prescreve esse crime. Você pode ser preso a qualquer momento. Mas aí o governo brasileiro foi lá e perdoou todo mundo, né? Ficou como isso mesmo. Né? Pior, não puniu e eles estão aí novamente. Então, no governo Figueiredo também ocorreu uma reforma partidária que aboliu o bipartidarismo, ou seja, quer dizer, acaba com aquela se não me engano, aí 3, né, que coloca extingue os partidos, então os partidos podem se organizar, né, e promoveu a formação de outros partidos. Então a Arena, que era partido do governo, dos militares, transformou-se no PDS e o MDB em partido do Movimento Social Democrático, o PMDB que existe até hoje, que agora, de uns tempos para cá, eles mudaram de PMDB novamente para MDB, que é isso aí que a gente sabe o que é também. Além disso, formaram-se ou foram organizados partidos que se associavam de alguma forma ao mundo do trabalho. Né? O PT, por exemplo, o PTB, que já era o PTB lá de Vargas, ele vai se reorganizar. O PDT, né, vai se reorganizar também, são dois partidos ligados ao trabalhismo, que buscavam recuperar a força política e a tradição do varguismo. E o PT, originado de lutas sindicais lá no ABC Paulista. Né? Então, quer dizer, no final da década de 70, 79 mesmo, 78, 79, tem as grandes greves das indústrias do ABC Paulista,
o Lula vai despontar ali como uma liderança sindical importantíssima, e o PT ele vai se formar como um partido que inicialmente não teve nunca teve, na realidade, um direcionamento ideológico único. Ele vai agregar dissidência de toda a esquerda. Então, PCB, o PCdoB, né, o próprio TB, vai juntar tudo no partido ali e formar uma frente ampla trabalhista, né, de esquerda, e que se transformou hoje há mais de 20 anos, é o maior partido de esquerda no Brasil, né, de centro-esquerda. O PT nem é esquerda, não, é centro-esquerda. Vou falar que aquilo ali é esquerda, não, porque não é. Não. O povo morre de medo do comunismo do PT. O PT nunca foi comunista e nunca será comunista. É um partido, no máximo, social-democrata. Né? E se organiza, inclusive, o PSDB vai se organizar nesse momento também. Né? O PSDB, Partido Social Democrático, Democrata Brasileiro, vai se organizar ali. Né, ali você tem aí uns quadros importantes, como o próprio Fernando Henrique Cardoso. Né? O PSDB inicialmente era um partido progressista, virou o que virou. Né? Enfim. É muito complicado entender como que muda assim, né? Bom, nas eleições gerais de 82, ainda durante a ditadura, os brasileiros escolheram, por meio do voto direto, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, ou seja, do Legislativo dos estados, e das câmaras municipais, né, das câmaras de vereadores nas cidades. Prefeitos da maioria das cidades e, pela primeira vez em 20 anos, os governadores e vice-governadores do estado, porque também eram eleitos por voto indireto. Então, em 82 já vota para governador do estado também. Os partidos da oposição venceram as eleições para governador, os maiores colégios eleitorais do Brasil, como em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui, né, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores colégios eleitorais. Em março de 83, políticos e movimentos sociais iniciaram uma campanha pela volta das eleições presidenciais diretas, conhecida como o Movimento das Diretas Já, né? Que começa em 83 e fica intenso em 84. O movimento reuniu milhões de pessoas em comícios por todo o Brasil. No entanto, o Congresso não aprovou a emenda constitucional, a emenda chamava Dante de Oliveira, que foi proposto por um deputado, né, chamado Dante de Oliveira, ficou conhecido como proposta Dante de Oliveira, que, se fosse aprovada pelo Congresso, haveria eleições gerais em 84, né, 85, acho que 84. Haveria eleições gerais, eleições diretas, né, gerais e diretas para presidente em 84. O Congresso não aprova isso e as próximas eleições serão indiretas, né? Aqui, Dante Oliveira, aqui, eu estou falando aqui, que estabelecia as eleições diretas para o presidente da República. Assim, a eleição para a escolha do sucessor de João Figueiredo, prevista para o início de 85 mesmo, ainda seria realizada no colégio eleitoral. A derrota do movimento impactou a sociedade brasileira, como mostra o texto a seguir. É um texto, olha aqui, do Marcos Napolitano. Marcos Napolitano é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, importantíssimo, né, estudioso sobre... Não. O Marcos Napolitano era da Unicamp, desculpa. Sobre os estudos sobre a ditadura militar brasileira. Olha o que fala. Sobre essa coisa lá das diretas já, né? Sobrava a frustração para ambos os setores da sociedade que tinham lutado pela aprovação da emenda pelas diretas. Os grupos sociais, organizados ou não, registraram o evento como uma experiência de impotência e derrota. Assim, o evento, ao invés de constituir-se numa temporalidade pública nova e reconhecível no registro da memória, desacontece na medida que é vinculado a uma memória da derrota e da impotência de um tempo perdido. Os eventos protagonizados pelos grupos de protesto excluídos do poder político desacontecem na medida em que não se opera um acabamento dos eventos significativos, ou seja, seu registro como memória de luta que tem implicado em avanços e conquistas. Ou seja, deu no que deu, houve ampla mobilização, mas tudo como dantes. Assim, o esquecimento puro e simples pela memorização da derrota faz com que os acontecimentos desaconteçam. O povo real, plural e conflitivo havia se diluído nas representações do consenso de um povo ideal. Era como se aqueles eventos ocorridos nos meses anteriores só encontrassem espaço de registro numa memória celebrativa, desarticulada de quaisquer desdobramentos efetivos. O carnaval social chegava ao fim e o espaço público deixava de ser lugar da política. Essa aqui é uma foto aqui de Belo Horizonte mesmo, né?
deve ser ele na Afonso Pena, que é a Mesbla. Em 84, olha para você ver, do movimento das diretas já aqui em Belo Horizonte, né? Quer dizer, foi um movimento amplo mesmo de exigências e tudo e tal, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então você tem uma produção artística e cultural muito significativa durante o período da ditadura militar, né? Quer dizer, não, em todos os campos da cultura, quer dizer, por mais que os militares eles tentaram, e eles conseguiram, né, eliminar uma grande parte da juventude. Eu vi tem um documentário que chama Procurando Yara. Procurando Yara. Você deve conseguir achar ele aí no Porta Curtas, né? Enfim, esse documentário ele fala sobre Yara Yavelberg. A Yara Yavelberg, ela foi uma militante da VPR, né, da Vanguarda Popular Revolucionária, que era liderada pelo Carlos Lamarca. E quando o Lamarca, ele era um capitão do exército e ele promove uma ação de desapropriação do próprio exército, roubando um caminhão, uma Kombi enorme de armas, de fuzis e tudo, para a guerrilha armada, que era a proposta revolucionária dele lá. E a Yara era uma militante, né? Ela vai acompanhar ele durante todo o tempo e ela torna-se uma amante dele, né? Então, o primeiro movimento, eles compram uma fazenda para fazer o treinamento no Vale da Ribeira. Essa fazenda ela é desarticulada pelo exército e todos eles fogem. Aqueles que estavam fazendo treinamento militar lá no Vale da Ribeira. E a partir daí, o movimento tem que sumir com o Lamarca. Então, o Lamarca, junto com a Yara, eles vão para a Bahia, para Salvador, e lá na Bahia eles vão ficar durante um curtíssimo tempo. Ela fica em Salvador, num aparelho, né, que é onde os esconderijos, onde eles chamavam de aparelho, num aparelho lá em Salvador, e ele tem que fugir para o sertão, né? Aí você tem alguma articulação no sertão da Bahia, o Lamarca vai para se esconder no sertão, porque começaram a caçar ele igual bicho mesmo, né, os militares, e a Yara fica em Salvador, num apartamento no bairro da Pituba, lá em Salvador. E um dia eles descobrem, obviamente que ela estava com a identidade falsa e tudo, mas eles descobrem ela e o exército, então, as Forças Armadas, cercam o prédio que ela vivia, nesse bairro lá de Salvador, e ela, né, a versão oficial é que ela estava armada e presa dentro, né, assim, se escondendo dentro de um quartinho de empregada, algo assim, e uma criança, ela pula de um apartamento para o outro, ela sai por fora assim, dentro do apartamento do vizinho, e aí um menino de uns 12 anos vai lá pegar alguma coisa, algum material que ele esqueceu, né, de escola e tal, e vê ela lá dentro. E aí ele avisa a polícia chega lá. Quando chega lá, a versão da polícia, do exército, é que ela estava armada e ela atirou sei lá, no soldado, sei lá quem que era, né? E eles metralharam ela. E ela morreu ali, enfim, né? E pesquisas atuais, né, de antropologia forense demonstraram que não, pelas formas, do jeito que ela tinha, distância, não sei o que, ela foi assassinada, né? Inclusive, uma depoente, que é uma vizinha, fala, eles ligaram para ela, tá viva ainda, falou assim, não, a menina estava desarmada e ela gritou, não atira porque eu estou desarmada. E eles mataram ela. E aí, conta a história dela em Salvador, que ela era louca para ter um filho, não sei o quê, e ela vai num médico em Feira de Santana. E o médico dá um depoimento lindíssimo, um depoimento muito emocionado, falando o seguinte, falando que como é que ele fala? Ele falou assim, eles acabaram com uma geração, eles mataram uma geração de meninos extremamente inteligentes, de meninos, era todo mundo novinho, de 20 e poucos anos, de meninos inteligentes que queriam mudar o país, que queriam melhor para o país, e eles matam todos. E ele fica muito emocionado, ele chora, porque ele atendeu o Yara, né? Então é isso, eles fizeram isso. E toda essa repressão, obviamente, teve uma reação. E a reação da arte, ela é incontrolável, né? Quer dizer, por mais que eles tentaram cercear a arte, censurar, ela conseguiu, a arte sempre cria caminhos
como a água, assim, numa cachoeira, né? Ela sempre cria caminhos para demonstrar, para criticar, para se expressar alternativamente. Então, nas artes plásticas, no teatro, na música, nós tivemos quer dizer, um fervor cultural muito grande durante o período militar, da ditadura militar, mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula, porque o nosso tempo está acabando. Senhores, alguma dúvida ou está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, beleza, vou encerrar aqui agora. De boa, professor. Ótimo. E na próxima aula nós continuamos falando só sobre essas questões culturais, né? E o fim, efetivamente, da ditadura militar, tá bom? Um abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, Maria. Tchau, professor. Tchau, gente. Falou, professor. Falou, filho.